aqui dando uma caminhada pela City. É importante, vamos responder a uma pergunta, uma das várias perguntas que eu tenho aqui. Eu tenho pergunta, deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho pergunta referente ao direito ambiental, né? A crime ambiental, lei 9.605 de 98. Dando a lida aqui, dá para ver que é uma infração administrativa do decreto 6514 de 2008, né? Decreto 6.514 de 2008. Tem aqui sobre a direito previdenciário também. Eu tenho aqui uma pergunta baseada no decreto 6.022 e 6.024, que é o decreto do benefício de prestação continuada. Aquele benefício lá do artigo 20, parágrafo 2º, da lei 8.742 de 93, né, que regulamenta o artigo 203 da Constituição Federal, né? Então é um benefício de prestação continuada. Também temos aqui perguntas sobre o direito do consumidor, né? A lei 8.078 de 90 e o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal fala sobre a proteção dos consumidores, né, os hipossuficientes, e várias perguntas que eu tenho aqui que eu poderia... Mas eu tenho uma interessante aqui que fala exatamente sobre a questão do direito de família, né? Direito de família, olha que interessante, né? A família ainda é a base da sociedade, está lá no artigo 226 da Constituição Federal. E o Estado, até porque pelo mandamento previsto no artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, visa facilitar aí a conversão da união estável, por exemplo. Outra situação dentro da ideia, né, dos direitos do casamento. Então nós temos aí várias formas de união, e a união ela pode ser um casamento, pode ser uma união estável ou pode ser o concubinato, né? E a pergunta aqui é exatamente isso, né? É possível a divisão de bens no regime, no sistema de concubinato, né? Na forma de união de concubinato, lá do artigo 1727, da lei 10.406 de 2002. Então é interessante isso, porque nós temos aí, lá no artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, exatamente isso, né? Tem que ter uma igualdade, né? Uma igualdade, e essa igualdade deve ser preservada pelo Estado. Então vejam que no casamento, o casamento é a união pública e contínua e duradoura entre um homem e uma mulher, né? Está lá no artigo 1511, da lei 10.406 de 2002, lei 10.406 de 2002, diz que casamento é isso. Então veja que o casamento está lá no artigo 226 da Constituição Federal, e também no artigo 1511. O casamento ele se efetiva mesmo no momento em que o juiz decreta, né? O juiz decreta o casamento. São várias peculiaridades aí. Lá no artigo 1514 da lei 10.406 de 2002, que realmente acontece o momento do casamento entre um homem e uma mulher. Mas se não existe o casamento entre pessoas do mesmo sexo, aí vem aquela questão, né? Pelo positivismo do Kelsen, do Hart, do Augusto Comte, né? Ainda não existe uma lei que determine o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Existe uma resolução número 175 do CNJ, a resolução número 175 do CNJ, e também existe o posicionamento jurisrealista, né? Jusrealista do Alf-Ross, né? O Alf-Ross ou seja, uma decisão dos tribunais, uma decisão oriunda dos tribunais. Por exemplo, a DIN, né? A DIN 9868 de 2000, é a lei que regula a DIN, né? Ação direta de inconstitucionalidade 4.277, né? O que é uma ação direta de inconstitucionalidade? É uma ação proposta no STF por aquelas pessoas elencadas lá no artigo 103 da Constituição Federal. Faz parte do sistema concentrado de constitucionalidade, né? Então vejo que deem uma olhada aí na lei 9.868 de 2000, a DIN 4.277, e também uma DPF, né? Ação de descumprimento de preceito fundamental. Essa está prevista na lei 9.882 também de 2000.
9.882 de 2000, é a DPF 132, né? E a resolução é do CNJ número 175, que obriga aí os cartórios, né? Aqueles cartórios lá do artigo 236 da Constituição Federal, da Lei 8.935 de 94, né? Naquele procedimento da Lei 6.015 de 73, a Lei 6.015 de 73, é a Lei dos Registros Públicos, né? Então, na verdade, obriga aí o registro desses casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Mas ainda não existe uma lei, não é? Então, no campo do direito positivo, ainda não há uma previsão quanto a casamento de pessoas do mesmo sexo, mas existe todos os direitos previstos, né? Em decorrência dessas decisões jusrealistas, né? Decisões jusrealistas. Então veja que nós temos aí o casamento, no artigo 1511 do Código Civil, pode ser entre o homem e a mulher, pode ser entre pessoas do mesmo sexo, chamado casamento homoafetivo, né? E então o importante é que tenhamos aí existe uma legislação, né, que aceita esse casamento, então registra esse casamento. Então o casamento, na verdade, ele tem aí uma existência assegurada, né? Então o casamento é uma forma de união, né? Só que o casamento ele pode ser em 4 regimes, ou seja, uma escolha entre 4 regimes, né? O regime de casamento parcial, né? O regime parcial, ou seja, a comunhão parcial do artigo 1658, lá da Lei 10.406 de 2002, né? E também, se não optar pela comunhão parcial, poderá ser aquele previsto lá no artigo 1667, né? 1667, que é a comunhão total, né? A comunhão de bens antes do casamento, tudo se junta, né? Na verdade, o casamento é onde se junta todos os bens, então é uma comunhão. O parcial é aquele que só começa a contar para a futura partilha, futura divisão de bens, somente depois que começaram a convivência, né? Depois que se conheceram, começaram a juntar, começaram junto comprar as coisas, aí depois vão separar esses bens, né, na comunhão parcial. Já a comunhão total não, né? A pessoa traz para o casamento, traz para a relação aquilo que ela já tinha, né? Então tá lá no artigo 1667, né? O artigo 1672 traz aí a participação nos aquestos, né? A participação nos aquestos é aquele sistema em que a mulher compra é dela, o que o homem compra com o salário dele é dele, né? Mais ou menos isso. Logicamente que eu estou falando aqui de forma bem sucinta, né? O que ela compra é dela, o que ele compra é dele, né? Então pouca coisa vai estar aí para fazer a chamada partilha, né? Participação nos aquestos do artigo 1672 da Lei 10.406 de 2002, né? E por último nós temos aí a chamada separação obrigatória, né? Lá do artigo 1687, e essa aí por força do artigo 1642, aliás 1641, né? Inciso 2º da Lei 10.406 de 2002, quem tem mais de 70 anos não pode casar no outro regime, tem que separar tudo, né? A não ser a separação total de bens, na verdade a separação total de bens é obrigatória, nesse caso por força do artigo 1641 de 2000, na verdade 1641, inciso 2º da Lei 10.406 de 2002, o trânsito está meio complicado aqui. E ainda tem, logicamente, isso aí já caiu até por terra, né, em função de uma decisão do STJ, isso era previsto aí numa súmula 665 do STJ, mas já caiu por terra através da decisão no recurso especial julgados lá nos termos do artigo 105 da Constituição Federal, o recurso especial 1.309.642, né? 1.309.642, diz que não precisa mais, né? A pessoa com 70 anos ela pode optar aí qual dos regimes ela vai querer, né? O regime do artigo 1658, que é a comunhão parcial, né? A do artigo 1667, que é a comunhão total, do artigo 1672, que é a participação nos aquestos, né? Ou 1687, que é a separação obrigatória.
Então veja que ele pode optar, né? O casal pode optar qual é o regime, né? E também nós temos, além do casamento do artigo 1511, então também a união estável. A união estável, que os mesmos direitos praticamente aí do casamento, né? Conforme prevê a lei 9.278 de 96, a união estável é uma união pública, contínua e duradoura, com ânimos de casamento, né? Com ânimos de casamento. Então, é uma união pública, contínua e duradoura, com ânimos de casamento, né? Então, está previsto lá no artigo 1723, da lei 10.406 de 2002. Então, a união estável, a única diferença aí exatamente é o sistema, é o regime, né? Sempre será o regime de comunhão parcial, lá do artigo 1658, da lei 10.406 de 2002, sempre será esse regime, no caso, da união estável, reconhecimento da união estável. Quando entra com a ação buscando o reconhecimento do Estado dessa união estável, automaticamente já indica aí o regime de comunhão parcial, né? Então vejo que exige aí uma certa cautela em função de que até no final dessa relação, quando houver a desunião, ou seja, o divórcio do artigo 1571 da lei 10.406 de 2002, tem que provar aí o esforço comum, né? O esforço comum previsto na súmula 380 do STF, súmula 380, né? A súmula que traz aí a chamada união estável. Aliás, o esforço comum, né? O esforço comum para a divisão, para a partilha dos bens adquiridos durante o período em que teve vigência essa relação, né? E por último, nós temos lá no artigo 1727 do Código Civil, da lei 10.406 de 2002, temos aí o concubinato. Esse mais ainda vai exigir aí o que prevê a súmula 380, né? Mais ainda vai exigir o esforço comum quando na partilha, né? O chamado direito de amante, né? Não existe esse direito de amante. Concubinato é quando as pessoas não podem casar por um motivo ou outro, né? União estável é quando as pessoas podem casar, mas não querem casar, né? Não existe nada que impeça, mas elas não querem casar. E o casamento é o casamento, né? Então as pessoas não casam. Quando não casam, podem casar, mas não casam, é união estável. Quando elas não podem casar por um motivo ou outro, né? Aí elas têm aí o concubinato, né? Então temos aí o artigo 1511, também o casamento, né? Temos o artigo 1723, que é a união estável, e o artigo 1727, todos eles da lei 10.406 de 2002, que são as formas de união, né? As formas de união. Lembrando aí que o artigo 226, parágrafo 3º, né, traz aí uma obrigação para o Estado em facilitar a conversão da união estável em casamento, né? Em casamento. Então vamos continuar com a nossa caminhada, daqui a pouco voltaremos.